começando mais uma oração da meia-noite. Estou aqui para fazer uma oração de fé, uma oração que vai abençoar a sua vida daqui a pouco. Inclusive, separe seu copo com água, eu vou estar apresentando a Deus, consagrando esta água e você vai tomar. Se você estiver sentindo uma dor ou enfermidade, esta dor ela vai desaparecer, você vai ficar curado. Creia e o milagre vai acontecer. Se você também tiver alguém da sua família doente, aproveite e use sua fé. Pegue aí uma garrafa com água, um copo, deixa aí perto de você. Vamos apresentar a Deus. Você vai dar a esta pessoa esta água e o milagre vai acontecer em um nome de Cristo Jesus. Quero trazer uma mensagem para você agora. Se você puder acompanhar essa leitura, você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Daqui a pouco eu estarei fazendo a leitura e trazendo essa reflexão. Mas antes de eu ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, primeiramente, quero ler um versículo que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quero falar o seguinte: o profeta Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, e ungiu Davi como rei. A partir daquele momento, daquela unção em Davi, está escrito aqui, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor estava ali sobre Davi. Então, o Espírito de Deus estava sobre Davi para o abençoar e para fazer ele ser forte. E através da presença de Deus na vida de Davi, Davi ser um homem abençoado. Agora eu quero chamar sua atenção agora justamente para o que aconteceu com Davi. O ungido de Deus enfrentou lutas, enfrentou guerras. Davi tinha muitos inimigos. E os inimigos de Davi queriam a morte de Davi. Queriam matar Davi. Queriam perseguir e destruir Davi. Mas Davi não foi pego, não foi destruído pelos seus inimigos. Sempre Deus deu vitória para Davi. A primeira luta que Davi teve, você conhece, Davi derrotou o gigante Golias. Essa luta fez com que Davi vencesse Golias e através da vitória as pessoas olharam para Davi. E aí, a partir daquele momento, colocaram a esperança de que em Israel haveria alguém que poderia mudar a história da vida deles. Justamente porque Davi derrotou aquele inimigo, o gigante Golias. Não é diferente. Você está buscando a Deus, servindo a Deus. Você tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Mas você também, eu e todos nós, estamos sujeitos a passar por lutas neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus disse, deixou claro, que no mundo, neste mundo, nós íamos ter aflições, momentos difíceis, os dias maus, tudo isso faz parte de nossa vida. Mas nós temos que ter ânimo. Nós temos que enfrentar. Levante a sua cabeça. Se você está aí prostrado diante de uma luta, diante de uma situação, diante de uma negatividade, levante a sua cabeça. Vamos enfrentar essa luta. Guerreie pela fé em nome de Jesus que você vai ter vitória. Davi enfrentou o gigante Golias. Davi venceu os inimigos, enfrentou os midianitas e tantos outros que se levantaram contra ele. E Deus deu vitória para Davi. E Davi é um exemplo.
Veja que o Espírito do Senhor estava ali com Davi, se apoderou de Davi. E aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então Deus estava ali com Davi. Davi tinha a presença de Deus em sua vida. Mas é bom lembrar, mesmo com a presença de Deus sobre a vida de Davi, Davi enfrentou muitas lutas. Problemas todo mundo vai ter. Mas você tem que ter a fé de que em nosso Deus, em Cristo Jesus, você será bem mais do que vencedor. Você vencerá as lutas, você vencerá os problemas, você vencerá as dificuldades, você vencerá o que for que você estiver passando. Você não pode aceitar. Você não pode se entregar. Não pode. Você tem que levantar a cabeça e dizer: Jesus Cristo é maior e eu vou vencer essa luta, essa dificuldade, essa prova, eu vou vencer, essa dificuldade vai passar e vai dar tudo certo. Então levante a cabeça, pense positivo, não pense derrota, pense vitória, pense que você vai vencer. E assim, pela fé, o milagre vai acontecer. Antes de ler o livro, o Evangelho de Marcos, justamente eu li primeiro essa história de Davi para mostrar para você que mesmo Davi sendo ungido para ser rei, ungido por Deus através do profeta Samuel, ele tinha ali a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele passou por lutas, enfrentou lutas, dificuldades, mas pela presença de Deus, Deus deu vitória a Davi. E aqui fala que Davi ia crescendo e aumentando, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O segredo da vitória de Davi estava no Senhor. Isso é grandioso, porque o segredo da sua vitória está em Cristo Jesus. Amém? Creia nessa mensagem e tenha certeza, a luta que você vier passar, você vai lutar, você vai enfrentar e você vai vencer em nome de Jesus. Agora preste muita atenção no que está escrito aqui em Marcos capítulo 4. Versículo de número 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós vemos agora os discípulos no barco enfrentando uma tempestade, enfrentando um perigo, enfrentando uma situação difícil ali. E, pelo desespero deles, clamaram a Jesus, desesperados: Mestre, não se importa que nós pereçamos? Jesus acordou, despertou, levantou, repreendeu o vento, o mar, houve uma grande bonança. Mas o Senhor Jesus disse para eles: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Diante daquela tempestade, o Senhor Jesus esperava ver uma atitude de fé dos discípulos, uma atitude de fé de cada um deles. Mas eles não demonstraram atitude de fé, demonstraram timidez. Você também pode estar passando por uma tempestade na área familiar, na área da saúde, na área financeira, na área espiritual. Você pode estar passando por um sofrimento.
Tempestade representa o sofrimento na nossa vida. E você pode estar enfrentando essa tempestade e sendo tímido. Não lutar, não determinar, não repreender, não começar a falar positivo, você pode estar sendo tímido. Os discípulos aqui, por causa da timidez, no desespero que eles estavam ali, foram recorrer ao Senhor Jesus, pedir para Jesus Cristo socorrer a eles. Mas veja, quando Jesus disse assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Certamente porque ele esperava uma atitude dos discípulos. Então há momentos na nossa vida que também vamos passar por tempestades. Mas nós não devemos baixar a cabeça, nós não devemos aceitar aquela situação negativa, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que agir pela fé, nós temos que buscar um milagre, nós temos que fazer algo para que a nossa fé ela não seja intimidada, mas que a nossa fé ela possa ter resultados, que nós venhamos poder alcançar o milagre por meio da nossa ação, por meio de nossa atitude de fé. Então digo para você, o Davi foi ungido rei, tinha a presença do Senhor e também tinha muitas lutas. Mas ele enfrentava as lutas e Deus deu vitória para ele. Deus o abençoou e Deus deu vitória para ele, mesmo diante das lutas que ele tinha. Os discípulos aqui passaram pela tempestade e neste momento aqui eles não tiveram uma atitude que demonstrassem fé, mas tiveram uma atitude com timidez, que demonstrou timidez. Então, diante de uma luta, não se entregue, não abaixe a cabeça. Ei, levante a cabeça, pense positivo, chame por Jesus, use sua fé, lute, repreenda o problema, ore, não aceite, corra atrás do seu sonho, corra atrás dos seus objetivos. Não pode parar, você não pode se entregar para essa situação, para essa dificuldade. Você vai orar, você vai clamar, mas você vai ter uma ação, ter uma atitude. Você vai agir, crendo que o Senhor vai te abençoar poderosamente em o nome de Cristo Jesus. Então, deixo agora aqui essa palavra para você, para a sua meditação, e creia que assim como o rei Davi venceu as lutas que ele enfrentou, assim também você também vencerá. Você alcançará vitórias. Assim como o Senhor Jesus disse para os discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu posso também dizer para você agora, por que você é tímido diante da luta que você está passando? Use sua fé, que essa mensagem possa despertar a fé dentro de você e através da sua fé você vai agir, você vai ter atitudes e através dessas ações o milagre vai acontecer. E uma dessas atitudes é o que? É a nossa oração. Vamos orar agora? Quero pegar aqui o copo com água. Se você separou, pegue também o seu copo com água. Vamos orar e vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, te apresentando esta água, te apresentando este copo com água, que esta pessoa também está neste momento, meu Deus, te apresentando, que esta água seja um veículo do teu poder, para que quando teus filhos tomarem esta água, eles possam ser abençoados. Que teu filho, tua filha seja agora tocado pelo teu poder e assim o milagre aconteça. Oro também por este teu filho, Senhor, por estes que, diante de uma luta, diante de uma situação, a vontade que vem é de se acovardar, se intimidar, não ter reação nenhuma. Mas eu te peço que a partir de agora, Senhor, esta pessoa venha ter força, coragem, ousadia e determinação para lutar e para vencer os problemas e as lutas de sua vida. Assim o abençoo e consagro esta água, assim o abençoo e consagro estes teus filhos e tuas filhas, meu Pai, para que assim este povo venha vencer e consiga a vitória para a tua glória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Pode tomar agora da água, tome com fé e creia no seu milagre, em nome de Jesus.
Amém. Estamos chegando ao final de mais uma oração da meia-noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Enfrente as lutas e você vencerá. Sem lutas não se tem vitórias, mas com as lutas vem a vitória, porque Cristo nos dá para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda o desejo do seu coração. Não se esqueça, seja cristocêntrico. Uma boa noite.